recording is on. Ora, boa noite. Antes de mais, obrigado pela vossa presença. Vamos dar iniciar à terceira sessão colaborativa. Na segunda-feira falamos sobre o projeto do ciclo. Hoje vamos falar sobre a transição industrial, mais numa perspectiva do donut industrial. Muito pela questão, lá está, toda a economia está muito patente e numa perspectiva mais linear. Uma perspectiva mais linear, ou seja, normalmente tudo o que é produzido, há uma extração de matéria-prima, há produção, há o consumo e depois a maioria é tudo descartado. Embora exista já muita transição e existem alguns incentivos, este é mais um enquadramento da forma como podemos ver a transição industrial no nosso concelho, e talvez ser uma forma de inspiração também para a economia em redor e para os concelhos em redor. Ou seja, esta sessão iniciou, ou este projeto surgiu muito pela questão. Não sei se estás a seguir. Vou começar só pelas motivações. Ou seja, este projeto surgiu muito pela questão de reestruturar a Nadia, ter uma capacidade de inovar e ter impacto ao mesmo tempo, ter uma resposta ao desafio ambiental, social e económico de forma integrada, proporcionar qualidade de vida, estabilidade económica, independência e oportunidades de reconhecimento do trabalho. Sendo aqui de novo para a parte inicial, ou seja, nós estamos em termos do que é o projeto, até para a Nadia Limitada, que vai ser o último, estamos no segundo layer, basicamente do Donut, em termos de zoom, onde o objetivo deste é o projeto de transição ambiental e industrial da Nadia. Terá uma Nadia com uma complementaridade de indústria verde e azul, até mesmo pela perspectiva, lá está, mais pela recuperação dos recursos, ou manter a utilização dos recursos de forma mais duradoura, e utilizar energias renováveis, onde os pontos fortes seria a atração de empresas inovadoras, o aumento dos postos de trabalho, a dinamização da economia e inovação. No entanto, em termos de pontos fracos, seria elevado investimento, elevado compromisso político, viabilizar economicamente a transição e inviabilizar a poluição. Ou seja, isto, porque a quantidade de recursos, está em termos de consumo de recursos ou de inviabilização em termos da poluição, normalmente é 80% do que consumimos advém, seja da mobilidade, transportes, tudo o que é relacionado com a casa e depois a comida, a alimentação. Ora, acho que podemos passar para outra parte. Ou seja, em termos de modo, o objetivo, lá está, nós temos que inovar e desenvolver a indústria de forma a que nós conseguimos promover uma inovação digital, garantir a longevidade da indústria, a estabilidade dos empregos e o propósito do trabalho. E muito numa perspectiva mais de que cada indústria ou cada empresa dê mais do que aquilo que retira. Porque nos últimos tempos, ou desde os últimos 70 anos, a nossa forma de consumir tem sido sempre muito superior àquela que a natureza consegue nos dar. Prova disso foi que no passado mês de maio, em Portugal, pelo menos, nós já estamos, desde maio já estamos em déficit, na medida em que já consumimos todos os recursos naturais necessários para a vida durante um ano. Ou seja, isso é uma situação que, lá está, acontece ano após ano,
e a transição industrial é uma das formas que nós devemos ter para garantir que não consumimos todos os recursos disponíveis pela natureza. Daí ser importante que seja ecológica e regenerativa e que se destaque por ter um impacto positivo na comunidade onde está inserida e no ambiente circundante. Ou seja, este acaba por ser muito o mote, e nós temos, lá está, que nos prover de algumas armas, lá está, em termos, por exemplo, de recursos, cada vez mais temos que ter a capacidade de inovação e de ter uma criatividade. Até nós estamos munidos agora muito de incentivos a nível europeu e temos boas estruturas, como a Necoritec no Pardo, mais para receber este tipo de indústrias, ou até as zonas industriais que estão desprovidas de... existem muitos lotes que estão ou vazios ou que não estão a ser pouco utilizados, dada a dispersão de cada um das zonas industriais, onde aqui, para garantir esses incentivos e esta transição, existem 3 programas que podem ser muito, muito importantes. Um na perspectiva da alimentação, mais na comida, que é o Farm to Fork. O European Green Deal, que é mais em termos do Pacto Ecológico e da economia, muito ligado à economia circular. E depois tem a Bazuca Europeia, em termos do Plano de Recuperação Económico, que também está muito ligado mais a nível da sustentabilidade e da ação e da economia circular. Sim, todas estas, de alguma forma, nós depois, com todas as respostas que nós isso foi um pouco do enquadramento, mas nós tivemos na questão mais da indústria, até em termos de educação e de turismo e ambiente, nós obtivemos muitas respostas que conseguimos interligar de forma a convergir neste projeto, na altura dos inquéritos. Vou começar assim por dar só alguns exemplos e de forma também a introduzir algumas ideias que já foram partilhadas, facilitar também em termos de discussão. Sim? Desculpa, quando estiveres a apresentar, faz mais zoom, que é para se conseguir ver melhor. Está bem? Ok. Sim, estava nisso. Ok. É assim, por exemplo, uma das ideias que surgiu inicialmente era criar sinergias entre empresas, onde os resíduos de certas empresas podem servir de matéria-prima para outras empresas. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem a Nam Mushrooms, que é uma empresa de produção de cogumelos em Lisboa, e a forma como eles estão a fazer a reutilização ou utilizar um lixo dos restaurantes, neste caso as borras de café, ou seja, eles efetuaram uma parceria com a Delta e com os restaurantes, onde eles têm um programa de recolha das borras de café, e com essas borras de café eles fazem a produção dos cogumelos e, invariavelmente, posterior, eles vendem os cogumelos, seja aos próprios restaurantes ou ao consumidor final. E eles até acabam por oferecer também uma disponibilidade de fazerem um kit em que qualquer pessoa também pode fazer crescer os cogumelos em casa. Isto numa das opções. Depois também há uma empresa no Porto, que é a Flowco, e eles basicamente fazem painéis decorativos com base as solas de calçado gastas, e isso pode ser, lá está, ou seja, são tudo resíduos de lixo em que estão a criar novos negócios, e numa perspectiva de economia circular, um dos grandes pontos, um dos grandes pilares é o desenhar a partir do lixo. Ou seja, de alguma forma, isto pode ser benéfico, até em termos de criação de um novo negócio, para dinamizar. Existe uma conexão entre o comércio local, em que revitaliza de alguma forma
os novos negócios ou a atração destes novos negócios. Mais numa perspectiva de procurar aumentar a utilização de resíduos e recursos valorizados na criação de novos materiais. Ou seja, em si, por exemplo, a possibilidade numa zona onde nós temos muito desperdício, por exemplo, no caso das vinhas, a possibilidade de criar materiais com base nos resíduos que são criados ao longo da produção poderia ser uma forma muito boa. Por acaso, em Val da Vinha, por exemplo, não é um material, mas é um alimento, que é a graduva, produz óleo alimentar com base nas grainhas das uvas. Ou seja, isso acaba por ser também uma forma de aumentar a utilização dos resíduos e recursos desvalorizados na criação de novos materiais. Assim como poderia ser a questão, em termos de compostagem, de certos resíduos de empresas serem uma forma depois de mais a nível da agricultura, de revitalizar a agricultura. Ora bem, depois já tinha falado aqui mais na questão da reestruturação da rede empresarial no Conselho, e isso aqui porque de forma a que exista uma atração também de tecido industrial, a forma como existe uma desocupação de certos lotes, de certas zonas industriais, o facto de poder baixar rendas ou ter os preços e benefícios fiscais em prol para essas empresas, isso seria de alguma forma positivo, porque até o facto de nós termos depois mais empresas implica o crescimento de necessidade de mão de obra e até pode existir atração muito maior por parte de fixação dos jovens ou de atração de mais população para a comunidade. Depois, isto mais numa questão, lá está, relacionado com o emprego e a indústria. No que diz respeito à educação, até com uma interação, seja local ou até com as restantes, com alguns outros stakeholders, no caso das empresas industriais e de uma forma a que as pessoas percebam de que forma é que podem efetuar essa transição industrial. Pode ser criado por parte da Câmara um plano anual de formação gratuita através de workshops, ou seja, em que dando as ferramentas e a educação relevante para que exista essa transição industrial e até uma transição na forma como os negócios locais trabalham, para os tornar alternativos, seria extremamente enriquecedor, porque a verdade é que nem toda a gente tem ou o conhecimento ou a acessibilidade ou a informação necessária para saber como efetuar essa transição. E aqui é onde entra a Câmara. A Câmara poderá ter um papel, até outro tipo de organizações que temos no nosso Conselho. Dando como exemplo depois, mais na área do turismo, poderão existir algum tipo de apoios para a sustentabilidade dos alojamentos, de forma a potenciar o turismo sustentável, eco, slow e rural. Porque nós estamos mesmo a nossa zona, pode ser uma forma de atração mais para viver de uma forma mais devagar e tentar de alguma forma aproveitar as coisas boas da vida. Mas ao mesmo tempo, lá está, a forma como podem ser os alojamentos, seja em termos de apoios para que eles tenham toda a energia
ou que a energia seja de energias renováveis, que tenha outro tipo de técnicas de oferta mais alinhadas com a sustentabilidade e a regeneratividade, pode ser algo muito, muito interessante. No entanto, e agora perdi o meu raciocínio. Bem, passando ao próximo ponto. Como estava a falar antes na questão do comércio local, uma das coisas que acontece é, por exemplo, uma pessoa vai a uma loja ou a um mini mercado e não tanto sendo em contra a forma como é utilizado os plásticos, porque nós podíamos reutilizar vezes e vezes, mais vezes do que propriamente o fazemos, mas a facilidade com que normalmente quer um saco está tão intrínseco na nossa maneira de viver, no dia a dia, que mesmo em termos de políticas, a Câmara até podia dar algum tipo de incentivo para que o comércio local utilize menos plásticos ou que promova a utilização de sacos que sejam reutilizáveis e que as pessoas possam levar vezes e vezes em conta sem estarmos a usar um saco de plástico cada dia que vamos, por exemplo, às compras. Isso aí talvez seja ou seja, mesmo a Câmara e as políticas que são aplicadas a nível da Conselhia podem existir através da educação e de investimento a nível estrutural, promulgar a menor utilização dos plásticos e de outros produtos não orgânicos. No entanto, mesmo até uma das ideias é a oferta de materiais de construção regenerativos e ecológicos e que sejam carbon neutral, negative. Isto mais numa perspectiva de que a forma como são construídas as casas e todos os materiais que são utilizados geralmente têm uma pegada muito grande e desde a forma como são produzidos até durante a sua construção. E o facto de tentar aumentar a oferta a nível de concelhia e, ao mesmo tempo, também educar as empresas de construção a utilizarem outros materiais que não os são standard, isto também é uma forma de também existir essa transição em termos de ser mais regenerativo, ser mais ecológico. Por exemplo, um material que é carbon negative é a cortiça, porque, lá está, para existir a produção da cortiça, o crescimento, ou seja, ao longo do crescimento da cortiça, mais nos chuveiros, existe uma fixação de carbono e, ao mesmo tempo, essa fixação está a produzir oxigênio. E essa fixação é tão grande que, mesmo depois da extração do cortiça, até o momento desde o processo produtivo até e o seu transporte até chegar ao utilizador, continua a ter uma emissão de dióxido de carbono mais baixa do que lá está, aquele que é produzido em termos de impacto positivo. E isso é só um dos exemplares de materiais que podem ser utilizados a nível da construção. Estas medidas, a verdade é que, em termos de beneficiários, Manel, estás a vir para cima. Estás-me a seguir, não é?
Ora bem. Pronto. Apresentando algumas destas medidas e com a implementação quer dizer, isto não quer dizer que consigamos implementar todas. O ideal seria que, pelo menos aquelas que são mais execuíveis, fossem implementadas o mais rápido possível e depois, ao longo do tempo, tivéssemos outras ideias que fossem implementadas ao longo do tempo. No fim deste projeto, o que nós ambicionamos ter como resultados é uma melhor qualidade ambiental, empregos estáveis, redução dos custos de transportes da matéria-prima. Isto aqui está muito interligado, que se nós utilizarmos matéria-prima que está próxima da nossa área circundante, gastamos muito menos em termos de energia e reduzimos as emissões no seu transporte. Termos outras medidas dos resultados é termos novas indústrias na área dos materiais e técnicas de construção sustentável, por exemplo, podem estar ligadas ao ciclo, como polo de formação para a mão de obra destas indústrias, ou então em termos do ciclo ser um hub de criação, em termos de um hub de green tech e blue tech energy. De todas as indústrias do município partilham os seus dados sobre os resíduos e novos negócios surgiram sob uma lógica de economia circular. Ou seja, se nós conseguirmos que todas as empresas partilhem o que é que estão a desperdiçar ou o que é que estão a utilizar e que o desperdício de cada empresa seja o combustível para outras empresas, não numa perspectiva de combustível fóssil, mas uma forma de alimentar os outros negócios. E a Coreia Tecnopark está na sua capacidade limite devido à inovação criada pela visão ecológica industrial. Queria também abordar mais era uma questão dos empregos estáveis, que é um dos exemplos que nós, para ter uma transição industrial e não ser só focado no ponto, lá está, económico e o sustentável, também temos que ver sempre, é muito importante ver a parte social, a forma como as condições que são dadas a nível do trabalho, as oportunidades que são dadas, seja às pessoas que saem da universidade, aos jovens, a oportunidade de ter o primeiro emprego, ou ter estágios, ou até mesmo quando estamos quando estamos a estudar, existir a abertura para receber pessoas ou os alunos terem uma ligação mais próxima de como é que é feita a indústria, e depois numa perspectiva de justiça, de garantir que não existam, por exemplo, casos como foi falado há umas semanas em Odmira, onde as pessoas estão a ser sobreexploradas ou não têm as condições necessárias para terem, como temos nas nossas motivações, tipo, não terem qualidade de vida, estabilidade económica e independência. E sim, não sei se me falta, Manel ou Luís, não sei se querem complementar alguma coisa. Agora estou aqui. Para dar acesso de início à sessão. Posso? Estão-me a ouvir? Estou a ouvir, não? Estão-me a ouvir? Estou. Sim. Sim. Não, só para dizer que todas estas medidas que o Amir apresentou foram partilhadas no questionário, e para também todos estes projetos e este zona industrial são todos projetados a 2030, e daí também há medidas que podem ser a curto prazo e a longo prazo e a médio prazo. Rami, penso que era porreiro se calhar apresentar a diferença. Estou a falar. Não estou a ver.
Estás a ouvir? Agora estou. Sim. Para apresentar a economia circular, talvez, ver aqui uma diferença da economia circular e da economia linear, porque um dos objetivos é estabelecer um plano de economia circular no Conselho. E depois podia-se abrir às perguntas e questões e opiniões e qualquer coisa queiram adicionar. Esteja à vontade para abrir o microfone. Ok. Então, pronto. Ou seja, o projeto está muito assente na questão de existir uma economia circular. A economia circular está assente em 3 pilares, neste caso, que é regenerar os sistemas naturais, desenhar a partir do lixo ou da poluição e ter uma maximização da utilização dos materiais em uso. Isso aqui, lá está. Antigamente tínhamos produtos que usávamos e duravam cerca de 15 anos e, por exemplo, um telemóvel antigamente era indestrutível e agora tem uma queda, passado uma semana, se for preciso comprarmos, temos que comprar outro. Ou seja, nem os próprios telemóveis estão alinhados com a questão da economia circular. Estão muito mais na economia linear, que é tu usas, descartas e vai para o lixo ou vai para uma... Independentemente da utilização e o tempo de utilização. E isto, em termos de economia circular, engloba também uma boa gestão, seja a nível dos recursos, e uma gestão do fluxo de renováveis, seja a nível do ciclo biológico, seja a nível do ciclo técnico. Isto numa perspectiva, quando nós pensamos na cadeia de abastecimento do material, em que nós temos estas matérias-primas, que depois existe um transporte para o sítio onde é efetuada a produção, onde depois da produção é transportado para o consumidor. No entanto, dentro dessa utilização, todos os materiais ou todos os produtos são feitos de forma que nós consigamos, seja reciclar, seja renovar e fazermos uma remanufatura, reutilizar ou distribuir, manter e prolongar ou... Bem, penso que perdemos o caminho. Estão a ouvir? Estão a ouvir? Alguém aí? Estou? Ok, obrigado, Ju. Pronto, seguindo um bocadinho aqui o que o Ramiro estava a dizer, aqui na economia circular, ou seja, os produtos são desenhados para serem reutilizados, para serem distribuídos, e os recursos biológicos ou produtos que tenham recursos biológicos são pensados para voltarem a serem reutilizados, serem compostáveis e voltarem a ser usados outra vez no solo, e daí a parte regenerativa, em que os produtos são usados e depois no final, em vez de serem enviados para incineração ou produção de energia, são transformados em composto, são devolvidos ao solo e voltam a produzir novos recursos vegetais ou animais e voltam a ser fabricados os mesmos produtos. Do outro lado, mais técnico, o utilizador, as coisas passam a ser desenhadas para a sua utilização e não para o seu consumo. Por exemplo, um carro, na economia circular, seria partilhado por várias pessoas, porque o conceito que se usa deixa de ser ter um carro
e passar a comprar-se mobilidade. E nesse sentido há esta transformação até de lógica de negócio, porque neste momento os carros privados têm uma taxa de uso de 5% durante a sua vida toda. E para uma empresa até é uma mais-valia manter a propriedade do carro e fornecer mobilidade aos utilizadores. Ou seja, se optimizar a utilização e se cobrar por essa utilização e não cobrar pelo produto, tem muito mais valor e consegue obter ganhos económicos significativos. Eu penso que estamos com alguns problemas de comunicação, de ligação. Gostaria de saber, pronto, quero saber quem quer partilhar, quem quer participar, que digam as vossas opiniões, dúvidas em relação a este projeto. Esteja à vontade para abrir os microfones. Cá está. Está de volta. Epá, eu estive a falar aqui vai dar tempo e afinal não estava. Saí. Caí. Eu acabei a apresentação, se quiseste abrir agora a parte das perguntas. Opa, pronto, obrigado. A economia circular. A Ju está a dizer que não dá para falar no micro. Quiser escrever, Ju, aqui no chat, não sei se consegues resolver esse problema do microfone. O Nuno também está online, Pedro Veiga, portanto, ok. Está aberta colaborações, críticas, boas, más, coisas que nos façam pensar e que adicionem aqui ao projeto. Não sei se tem, por exemplo, exemplos até ilustrativos. Não sei como é que acabaste, Manuel, mas aproveito para dar esse input. Se tiverem exemplos de projetos que estão a ser replicados noutros lados que melhorem este projeto, mesmo que seja específico, ou ideias que virem a algum lado, algo que passe do outro lado do mundo, porque uma forma de... Lá está, a inovação e a criatividade não precisam de ser criar uma ideia totalmente nova, que pode ser contextual ou local. Porque muitas das vezes uma ideia que funciona no outro lado do mundo pode ser replicada aqui. Olha, eu queria partilhar uma coisa. Agora, a ver do projeto que eu consigo apresentar. Eu acho que é importante haver uma formação por parte da Câmara, por exemplo, ou pelo menos estimular a criação de uma formação em economia circular para o Conselho. Um programa de formação em economia circular porque a economia circular tem mais valias económicas, alterando-se o conceito de consumidor para utilizador, tem mais valias económicas e seria importante permitir esse pensamento para as empresas, para também começarem a ver como é que podem melhorar ou como é que podem obter valor económico do seu produto de outra forma. Sim, isso aí é extremamente importante, porque lá está, com esse tipo de formação e educação, toda a gente tem a ganhar. Se tu consegues recuperar sempre algum tipo se souberes como recuperar ou desenhar a partir do lixo ou reutilizar, é sempre benéfico a nível económico, a nível ambiental e social. Pode gerar, de alguma forma, sei lá, até podem dar ases a ser utilizado a nível da cultura, algum tipo de recurso que eles possam vender ou disponibilizar, mesmo que seja a um valor mais baixo,
ou a nível de criação de outro tipo de objetos. E é sempre, não é uma perda total, mas é uma. Imagina, em vez se calhar de vender, como é um produto novo, em vez de ser a 5 euros, é 1 euro. E não tem uma perda total. Tal como acontece na questão do Too Good To Go, em que os restaurantes, quando produzem muita comida a mais e existem sobras, a perda não é total porque permite venderes, por exemplo, as sobras por metade do preço ou 40%. Ou seja, não é uma perda total. Sim. E penso que, sim, penso que também seria importante ver um plano para além desse plano de formação, a Câmara Municipal ser aqui uma espécie de facilitador entre algumas necessidades das empresas. Perguntar às empresas o que é que necessitam, não monetariamente, mas às vezes algumas infraestruturas, às vezes algum contrato público que não é necessário um contrato público, mas ou seja, às vezes um produto precisa de ser motivado e a Câmara pode dar um exemplo, pode lançar um concurso público que também começa a ter estes critérios ecológicos e que ao mesmo tempo promova o consumo das empresas locais para fazerem a transição, ou para ajudar aqui na transição. Ou então, às vezes, formação, necessidades formativas específicas, com, com, com outra, outras, outras instituições importantes na área da economia circular e da economia dona. É isso. Convido Pedro Veiga, Luís Pedro, Nuno Santiago, Ju, Trago começar as... a escrever. Sim. Tragam as vossas ideias. Não tenham medo de falar. Se tiverem dúvidas, ideias. Nuno Santiago. Se calhar em termos de uma visão mais da arquitetura ou da construção, não sei se tens alguns inputs. Veiga. Não conheço o suficiente sobre as possibilidades, principalmente de utilização e isso mesmo na minha área, para estar a sugerir. Nem conheço situações onde tenha acontecido. Ok. Veiga. Eu, Manel, queres intervir mais alguma coisa? na área do, pronto, na Câmara, na Câmara do Porto, dá acesso à economia, a economia circular, na parte da construção e da arquitetura estão, ou seja, os resíduos de demolição e construção estão a começar a ser alvo desta recuperação, ou seja, quando é para demolir um edifício público, quando é para demolir alguma coisa, tentar recuperar o máximo de materiais que lá estão para voltarem a ser utilizados ou para ser utilizados ou mesmo ou no novo edifício que vai surgir ou no edifício novo. É sim, os exemplos mais diretos que eu consigo dar sei que acontecem. Quanto mais direto é reaproveitar elementos singulares como portas e fontes, ou que seja, qualquer elemento singular que haja nos edifícios, normalmente é aproveitado se for possível no próprio projeto, se não for possível, normalmente o construtor reutiliza noutro sítio. O outro caso que acontece, mas que é sempre estudado caso a caso, é para enchimentos de terrenos, volumes, isso tudo,
utilizar as partes das demolições para esse tipo de trabalhos. Agora, isto está sempre sujeito a estudos, porque certo tipo de enchimento de terrenos não pode ser feito com certo tipo de materiais, o tijolo não pode servir para base para uma estrutura, o cimento não pode servir para base de uma terra vegetal. Portanto, isto já é feito e é inclusive regulado já há bastante tempo. Agora, um passo a mais é que eu não consigo sugerir, vá, não conheço um exemplo mais avançado que isso. Investigação. No, na, sei que na Holanda estão a tentar fazer, eu estou a começar a estudar o botão reciclado, os restos do botão das paredes. Mas lá está, continuam a ser ainda em fase de investigação. Mas se calhar é pelo menos importante estes dados, não é? Para tentar fazer como é que se pode atuar e o que é que se pode fazer, não seja só nesses elementos e nesse caso dos edifícios, quando justifica, quando é possível. Agora, se calhar, tinha mais era uma questão de uma dúvida. Existe algum tipo de restrições, mesmo na forma, lá está, quando fazem um plano de uma casa ou de uma habitação, ou em termos durante a construção? Eu também não tenho muito conhecimento, muito, muito alargado nessa área. Hoje, por acaso, fiquei a conhecer alguns materiais que estão a ser começados a ser utilizados, né, em termos de construção, seja o EMP Cement, ou seja, cimento feito à base de cânhamo, ou a utilização mais da cortiça na construção. Tinha aqui, acho que uma série, ver se consigo recuperar aqui, ver se me lembro. Não sei se existe algum tipo de limitação, lá está, nos materiais que são utilizados durante a construção ou não. Estás a dizer? Não? Sim, é assim. Há duas grandes limitações. Que é, primeiro, todos os materiais de construção são sujeitos a um estudo e a um escrutínio muito, muito grande. Resistência, estabilidades, estudos ambientais, tudo, desde um tijolo ao um betão, é sempre sujeito a este tipo de estudos. Ou seja, introduzir um material novo implica sempre um investimento de tempo e monetário muito grande para ter certeza que esse material cumpre todos os requisitos que a construção tem. E depois há o custo, talvez o mais importante de todos na construção, que é o custo monetário, que é faria sentido, por exemplo, na Bairrada, tentar construir o máximo à base de, por exemplo, cerâmica. Porque temos produção local, seria mais rentável produzir e utilizar mão de obra e matéria-prima que existe mais perto. No entanto, há materiais que são produzidos muito mais, com um custo muito mais reduzido, mais longe e o transporte fica residual no custo total da obra. Portanto, será sempre muito complicado convencer quem está a investir a gastar mais dinheiro para ficar com uma solução que não é necessariamente melhor. Esses são os dois grandes entraves, o que não quer dizer que não se procure sempre tentar utilizar materiais mais rentáveis possíveis, mesmo em termos de economia circular, tentar utilizar os materiais locais e explorar novos materiais possíveis. A reutilização, por exemplo. Como eu estava a dizer, não é tão simples como utilizar o destroço de uma demolição para fazer o enchimento da obra. Isso não é tão simples como isso. Há estudos de densidade, de estabilidade que são feitos e nem sempre é possível fazer isso.
Sim, certo. Bem, isto aí, lá está. Isto agora também é uma fase em que começam a existir novas construções que vão distante esse tipo de novos materiais, mas enquanto eles não forem economicamente viáveis, ou enquanto não existir uma produção em massa, acaba por ser sempre um entrave ao nível de utilização de materiais que sejam mais ecológicos. Lá está, a parte da economia é sempre mais um entrave. Obrigado, mano, pela, pela tua contribuição. Veiga, Ju, podes escrever. Já tem aqui. Como poderíamos introduzir a economia circular nas terapias alternativas? Ideias para solucionar o desperdício de materiais, reciclagem de óleo de massagens, cremes em plástico, flores, a lavagem de toalhas diárias e ser sustentável. É uma pergunta muito pertinente. Como é que eu posso dizer? Eu não sei, eu penso que isto se calhar seria mais uma ideia. Obrigado, antes de mais, mas acho que penso que seria mais uma ideia do que eu penso que a economia circular pode ser é uma visão económica, não é? Ou seja, por exemplo, os óleos, estou a pensar agora, os óleos de massagem, se forem de bases vegetais, é uma forma de terem um impacto muito mais positivo. Uma planta dá para fazer local, dá para fazer fibras, das flores dá para fazer óleos, né? Por aí. Se calhar depois os recipientes em plástico, esses talvez por parte da pessoa ou do gabinete de massagem, para as terapias, procurar cremes em vasilhames de vidro, por exemplo, e tentar falar com os fornecedores, e aqui é que entra a parte das empresas que fornecem esse tipo de produtos, por exemplo, usar os vasilhames de vidro e devolver os vasilhames de vidro, ou seja, de uma vez compramos com os cremes vêm em vidros, não é? Ou vem tudo em vidros, ou coisas reutilizáveis, até pode ser plástico, desde que o plástico seja sempre reutilizável, e depois, na próxima vez que vai comprar cremes, devolve os vasilhames para a empresa voltar a encher e não se manda fora. Só que isto são coisas que dependem também, por vezes, dos consumidores que podem tentar exigir isto, como das empresas que têm de estar preparadas para esta transição. E é nesse tipo de transição que nós estamos a falar. A lavagem de toalhas diárias, já o facto de serem toalhas que podem ser lavadas, já é mais sustentável do que serem descartáveis. Talvez a utilização de detergentes que sejam biodegradáveis, que não introduzam químicos na água, pode fazer com que a água possa ser usada posteriormente para regar alguma coisa ou para sofrer algum tipo de filtragem, mas algo sempre muito menos violento do que se for a usar detergentes químicos. Mas é super interessante fazer esta pergunta, porque há para pensar aqui em várias. Ou seja, é este tipo de perguntas que podem fazer surgir novas ideias de negócio, né? Novas maneiras de pensar nas terapias alternativas, por exemplo, em diferentes setores, pensar toda esta nova forma de utilizar e de usar os produtos, porque na verdade o que interessa é a utilização, ou seja, é o conceito de utilidade e não o conceito de consumo. E isso, a todos os níveis, faz com que se altere os modelos de negócios. E pode ser economicamente, em princípio, economicamente mais viável, se não se usam
os vasilhames de plástico para os cremes, por isso são todos reutilizáveis, e o próprio fornecedor, que é a pessoa que os enche, pega neles e os recupera e volta a enchê-los, o fornecedor já não tem que estar a comprar mais vasilhames. O lucro, o valor económico que obtém no seu produto é maior. É um exemplo. Mas bem fixe. Obrigado pela pergunta. Obrigado. No sentido que a área da saúde e bem-estar ainda tem normas muito exigentes em termos de reutilização e quantidade de água muito grande. Pois, sim, porque às vezes há aqui um problema de normativas e normas, nomeadamente em relação à higiene e segurança, e agora com a Covid, que tudo tem de ser descartável. É importante começar a introduzir também nesse sentido, refletir sobre afinal, o que é mesmo, se tem de ser tudo tão descartável, ou como é que se pode garantir esta higiene e segurança sem ser preciso ser tudo descartável. Sim, então, deve ser um mundo de possibilidades e também de barreiras a ser ultrapassadas. Obrigado pela tua colaboração. Sim. Acho que só para complementar, como estás a falar da questão de Covid, isso aí também tudo depende, lá está, do equilíbrio que podemos encontrar entre o que é bom para a nossa segurança e para a nossa saúde, certo? Mas sem estar a impactar de forma exponencial, como aconteceu durante o último ano e meio, no ambiente, porque basicamente houve muitas questões ou medidas que foram implementadas sem estar a olhar à volta, tipo, mais numa questão lá está, sermos mais centrados em garantir a nossa segurança e a nossa sobrevivência. No entanto, a curto prazo pode ser benéfico para nós, no longo prazo logo veremos. E sim, numa perspectiva mais da introdução da economia circular nas terapias alternativas, é muito por aí pelo que disseste, Manuel. Obrigado pelo estágio, por ter respondido à pergunta da Gil. Diria que muito mais pela questão dos materiais, a verdade é que todos os dias nós, ou na questão dos óleos e dos cremes, a verdade é que todos os dias nós usamos, se calhar, shampoo, cremes ou outro tipo de produtos de higiene que nós nem sabemos, ou nem sabemos a quantidade de químicos que eles têm e que até não são lá está, são negativos para a nossa saúde, ou não são benéficos para a nossa saúde, e que consequentemente não são benéficos para o ambiente. No caso, lá está, da lavagem de toalhas diárias, também pode ser muito na questão dos microplásticos, por exemplo, a toalha tudo depende também do material em que é feita, e os produtos em termos que são usados para lavar podem ser muito mais ecológicos. Porque muitas das vezes até nós, em termos de limpeza, como antigamente se usava, bastava o vinagre de limpeza, que era para o velório, e hoje em dia usa, por exemplo, o Silite Bang e outro tipo de produtos que são muito mais prejudiciais. Agora, tudo exige uma mudança, seja de quem fornece os cremes, na forma como têm desenhado o seu modelo de negócio. O sistema do refill seria muito benéfico para implementar nesta área.
exige, lá está, um reajustamento das normas dentro desta área da atividade em termos de saúde e o ajustamento dos próprios negócios terem como pilar na própria marca serem mais sustentáveis. Veiga, Luís Pedro, Ju, tem mais perguntas? Manel? Não, eu estava esperar que isso o resto, senão. Não estou a ouvir muito bem agora. Ok, Ju. Obrigado, bem-aja também. Para dizer que adicionei ao Miro, penso que o Ju levantou aqui por esta parte das barreiras legais, é super importante. E por outro lado, que tu também sugeriste, Ramiro, que é a informação, acho que é importante para também fazer uma transição industrial, o consumidor estar informado sobre o que é que tem os rótulos que vamos vendo sei lá, no vinho, principalmente nos produtos alimentares. Era importante os produtos não alimentares terem rótulos também a dizer quais são os químicos, se é origem química, se é químico, se é orgânico, se as embalagens são recicláveis ou não, se o impacto ambiental de cada embalagem. Penso que isso seria importante. E então adicionei no Miro tanto a parte das barreiras legais e desta parte das normas e da informação ao consumidor. Bem, Ju. Boa. Obrigado. Obrigado, Ju. Falando nos rótulos, por acaso, eu não sei, isso aqui é mais numa perspectiva, por exemplo, dos produtos tecnológicos, porque a Logitech este ano começou a implementar uma espécie de uma etiqueta de carbónica de quanto é que qual é o impacto ambiental de produção de cada, por exemplo, de um rato, e tu consegues ver qual é que é o impacto ambiental. No entanto, depois a perspectiva, embora seja boa, eles veem isso como uma perspectiva de que mais tarde a competição, em vez de ser só pela qualidade do produto, a competição vai ser pelo produto que tem menos pegada carbónica. No entanto, se numa perspectiva em que saem modelos todos os anos e se o objetivo for reduzir a pegada carbónica em 0,01, isso acaba por ser depois um bocado contraditório, e estamos a alimentar na mesma o sistema económico, não a pensar numa outra perspectiva, o que pode ser um tanto ou quanto contraditório ou hipócrita, não sei. Veiga, está cá. Luís Pedro, alguma coisa, dúvidas, perguntas, algo a acrescentar? Só para dizer que adicionei também uma nota sobre o que o Nuno disse, de entender na construção quais as possibilidades de reutilização de materiais. Okay. Se calhar obras públicas, né? A Câmara, não sei se o faz constantemente ou não, mas ter essa preocupação de fazer esses estudos prévios. Bom. Obrigado, Manel, por estares a tomar as notas todas. O Veiga não tem nada a acrescentar. Luís Pedro, nós entretanto também já atingimos a 1 hora. Não sei se vocês já estão muito cansados. Vamos, Manel, o que achas? Eu penso que se o pessoal não tem mais nada a acrescentar, ou podemos dar por terminada a próxima sessão.
sobre o projeto da alimentação regenerativa, saudável e abundante, e o projeto da água e flora dos rios e da floresta, que é na próxima segunda-feira. E pronto, esperamos contar convosco outra vez. E espero que vocês vão ouvir também. Sim. Sim, obrigado pela vossa participação. Isto aí vai ser mais uma sessão. Espero que isto de alguma forma vos tenha inspirado e já sabem, se tiverem algo mais ideias, o quadro do Miro está 24 horas disponível por dia. Podem surgir alguma coisa amanhã ou depois. Não se inibam de vir aqui deixar comentários, porque o objetivo é que nós façamos esta transição e conseguimos responder a todos os desafios que a nossa geração está a sofrer. E como o Manuel Semedo disse, o próximo também é extremamente importante, porque mais numa perspectiva da alimentação, porque grande parte de tudo aquilo que nós comemos, ou melhor, nós somos o que comemos, e se por um lado e está diretamente relacionado com a indústria, porque com a forma como são feitas as descargas poluentes e seja na água ou nos rios, contaminam os solos, a comida vem dos solos. Se essas componentes prejudiciais vêm na comida, a nossa predisposição para ter mais doenças é muito maior. Não admira que agora tenhamos muito mais doenças, já que tudo é feito muito mais acelerado, com a utilização de químicos para fazer crescer a comida em metade do tempo. E assim, lá está. A próxima sessão vai ser para discutir como é que nós conseguimos implementar uma alimentação regenerativa e saudável na região. E numa perspectiva da fauna e flora, ontem, por acaso, não sei, eu esteve a dar na SIC, só a título de curiosidade, e que se calhar acaba por ser uma forma interessante de verem um dos pontos, que é a sobreutilização e a sobreplantação do eucalipto. Na SIC esteve a dar uma reportagem sobre os impactos e que está diretamente relacionada com a fauna e a flora e aquilo que achamos que é importante acontecer no concelho. Obrigado mais uma vez. Não sei se tem mais algum. Obrigado a todos. Obrigado. Escreveu no chat. Obrigado. Obrigado, João. Ok, obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.